Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso das irmãs Erickson. Sabina e Úrsula Erickson eram gêmeas idênticas que nasceram no dia 3 de novembro de 1967 na Suécia. Não encontrei o nome dos seus pais, porém sabe-se que elas eram as caçulas de 4 filhos. Elas tinham mais uma irmã de nome Mona e um irmão de nome Bjorn. As irmãs eram bem unidas. Na infância e adolescência, elas faziam praticamente tudo juntas. Elas não eram muito sociáveis, na verdade, eram bem reservadas e por isso não tinham muitos amigos. No ano 2000, a Úrsula foi morar nos Estados Unidos buscando novas oportunidades. Já sua irmã Sabina tinha se casado e se mudado para Mallow, County Cork, na Irlanda. Um tempo depois, ela e seu marido tiveram 2 filhos. No dia 16 de maio de 2008, a Úrsula foi para a Irlanda visitar a sua irmã e os seus sobrinhos. Porém, quando chegou lá, ela encontrou uma situação bem estranha, porque a Sabina tinha acabado de ter uma discussão bem feia com seu marido. Por isso, o clima entre eles estava bem estranho. As irmãs, então, tentando fugir dessa situação, decidiram ir de balsa secretamente para Liverpool, na Inglaterra. Elas chegaram lá por volta das 8h30 da manhã do dia seguinte e a primeira coisa que elas fizeram quando chegaram lá foi ir até uma delegacia para poder relatar algumas preocupações sobre os filhos da Sabina. Isso porque aparentemente o seu marido era abusivo com ela e com seus filhos. Mas a polícia de Liverpool disse para elas que não podia fazer nada porque eles não atendiam a região onde elas moravam. Por isso, eles passaram esse caso para a polícia de Dublin investigar. Logo após fazerem essa denúncia, as irmãs decidiram ir de ônibus até Londres. Quando chegaram até uma vila de nome Keighley, elas pediram ao motorista para parar o ônibus, porque elas não estavam se sentindo bem. O motorista então parou em um posto de gasolina na rodovia e aguardou por alguns minutos. Ele já estava achando bem estranho o comportamento das moças. Por isso, ele disse a elas que se quisessem continuar a viagem, elas teriam que deixar ele revistar as suas malas. Imediatamente elas agarraram as suas malas, não deixando que ninguém chegasse perto delas. Bom, e por isso o motorista não deixou que elas voltassem para o ônibus para continuar a viagem, porque ele suspeitou que elas estavam transportando coisas ilegais nessas malas. Esse motorista então deixou as moças no posto de gasolina, mas antes de ir embora, ele alertou a gerente desse posto sobre o comportamento estranho das moças. A gerente também ficou preocupada e chamou a polícia. Rapidamente os policiais chegaram nesse posto de gasolina e foram falar com as irmãs. Eles não perceberam nada estranho no comportamento delas. Elas pareciam ser bem inofensivas, por isso nada foi feito. Foi registrado por câmeras de vigilância que tinham nas ruas e na rodovia que, após falarem com os policiais, as irmãs saíram do posto de gasolina e começaram a caminhar no canteiro central da rodovia, até que chegou um momento em que elas tentaram atravessar. O lugar era muito movimentado, por isso a Sabina foi atingida por um carro. Ela sofreu apenas ferimentos leves, mas esse acontecimento causou caos no trânsito, fazendo com que vários carros parassem. A polícia foi chamada novamente e as irmãs foram detidas. Mas enquanto a polícia conversava com algumas pessoas para tentar entender o que estava acontecendo, a Úrsula se libertou e saiu correndo em direção a um caminhão articulado que se aproximava do local a cerca de 90 km por hora. A Sabina saiu correndo atrás da sua irmã e foi atingida por um outro carro que estava em alta velocidade. A Úrsula ficou imobilizada no chão, esperando a ambulância chegar, porque o caminhão havia esmagado as suas pernas. Já a Sabina passou cerca de 15 minutos inconsciente e quando voltou à sua consciência, os policiais ficaram perto dela, conversando, fazendo com que ela se acalmasse para aguardar a ambulância chegar também. Quando os paramédicos chegaram para atendê-las, a reação da Úrsula foi bem estranha, porque ela não queria ajuda. Ela gritava,
se debatia, arranhava e cuspia nos paramédicos. Ela também falava coisas que não faziam sentido, como: eu reconheço você, eu sei que você não é real, eles vão roubar seus órgãos. Enquanto os paramédicos tentavam acalmar a Úrsula, a sua irmã se levantou e começou a gritar, pedindo socorro e chamando a polícia. Inclusive, ela chegou a bater em um policial antes de correr para o outro lado da rodovia. Claramente, elas não estavam mentalmente bem. Os policiais, a equipe de emergência e várias pessoas que estavam ali no local saíram correndo atrás da Sabina. E assim que conseguiram alcançá-la, a algemaram e a levaram para a ambulância. E devido ao seu estado de agitação e mental, foi necessário que a sedassem. Bom, devido ao comportamento bem estranho das irmãs, todo mundo começou a achar que elas estavam sob efeito de tóxicos. Como aparentemente a mente delas estavam bem confusas, começaram a dizer que provavelmente elas tinham feito um pacto suicida, tentando tirar as suas próprias vidas na rodovia juntas. Como os ferimentos da Úrsula eram mais graves, foi necessário que ela fosse levada para o hospital de ambulância aérea. Já sua irmã foi de ambulância normal. Após um tempo, ela ficou mais calma e, depois de fazer alguns exames, recebeu alta do hospital, cerca de 5 horas depois da sua internação. Os policiais tentaram encontrar registros policiais das irmãs e foi encontrado um incidente apenas da Sabina. No dia 19 de maio de 2008, ela tinha sido presa e se declarou culpada no tribunal de invasão de propriedade e atropelamento de um policial. Ela foi condenada a 1 dia de prisão e passou uma noite sob custódia. Quando isso aconteceu, ela demonstrou um comportamento estranho, mas ela foi liberada da prisão sem que realizassem avaliações psicológicas nela, para entenderem melhor o que tinha acontecido, porque mesmo mais calma, ela não conseguia se explicar. Saindo do hospital, a Sabina começou a vagar pelas ruas da cidade, com os seus pertences dentro de um saco plástico, à procura da sua irmã. Por volta das 19 horas, 2 homens locais avistaram ela enquanto estavam passeando com os seus cachorros. Um desses homens era o Glenn Holinshed, de 54 anos de idade. Ele era um soldado, paramédico e ex-aviador da RAF. E o outro era seu amigo, de nome Peter Molloy. A Sabina então se aproximou desses homens e, um pouco nervosa, mas aparentemente amigável, perguntou a eles onde tinha uma pousada ou um hotel próximo do lugar onde eles estavam. O Glenn ficou com um pouco de pena da situação dela e ofereceu abrigo em sua casa. Ela aceitou e então todos os 3 foram para a casa do Glenn. Chegando lá, os 3 começaram a conversar e a Sabina contou a eles que, na verdade, estava procurando a sua irmã, que tinha sido hospitalizada. Porém, conforme o tempo ia passando, o seu comportamento ia ficando cada vez mais estranho. Ela se levantava a todo momento para olhar pela janela da casa. Ela também oferecia cigarros aos rapazes, só para que, quando eles os acendessem, ela pudesse arrancá-los da boca deles. Ela parecia bem paranoica e por isso os rapazes começaram a suspeitar que, na verdade, ela estaria fugindo de um namorado abusivo. Apesar dessa suspeita, por volta da meia-noite, o Peter foi para sua casa e a Sabina ficou na casa do Glenn para dormir. No dia seguinte, logo pela manhã, o Glenn ligou para o seu irmão para que ele pudesse o ajudar a ligar nos hospitais locais para tentar conseguir alguma informação da irmã da Sabina. Eles ficaram o dia todo fazendo ligações, mas infelizmente não conseguiram localizar a Úrsula. Por volta das 19h40 desse mesmo dia, o Glenn foi até a casa de um vizinho para pedir um saquinho de chá. Ele então pegou o chá e voltou para sua casa. Mas poucos minutos após ele entrar na sua casa, ele saiu de lá rastejando e sangrando. Ele conseguiu pedir ajuda a esse mesmo
vizinho que ele tinha ido pedir o saquinho de chá. E foi o prazo dele dizer que ela me esfaqueou. Depois disso, ele caiu no chão já sem vida. Ele tinha sido esfaqueado 5 vezes com uma faca de cozinha e não resistiu aos ferimentos. Enquanto esse vizinho ligava para a polícia, a Sabina fugiu. Ela saiu correndo pela rua com um martelo em sua mão, batendo várias vezes com ele em sua própria cabeça. Um motorista que estava passando pela rua foi até ela para tentar controlá-la, mas assim que ela o viu, ela foi para cima dele, atingindo ele na cabeça com um pedaço de telha que ela tinha em seu bolso. Bom, a polícia já estava ciente, do que estava acontecendo, e assim que eles chegaram na casa do Glenn, o vizinho disse a eles o caminho que a Sabina tinha ido. Eles então seguiram por esse caminho e alguns minutos depois a encontraram. Mas assim que ela viu a polícia, ela começou a correr muito. E foram vários minutos, a polícia atrás dela e ela correndo para fugir deles, até que ela avistou uma ponte e se jogou dessa ponte que tinha cerca de 12 metros de altura. Os policiais conseguiram resgatá-la e a ambulância foi chamada. Ela quebrou os 2 tornozelos e fraturou o crânio, mas apesar dos seus ferimentos, ela sobreviveu. No dia 11 de setembro de 2008, a Sabina recebeu alta do hospital e foi presa, acusada de ter tirado a vida do Glenn. A Úrsula também recebeu alta do hospital em setembro. Ela então foi para a Suécia e depois voltou para os Estados Unidos. O julgamento da Sabina aconteceu no dia 1º de setembro de 2009 e ela se declarou culpada de homicídio culposo com responsabilidade diminuída. Em nenhum momento durante o julgamento ela explicou suas ações. Ela respondia só sem comentários para todas as perguntas que eram feitas a ela. Fizeram testes psicológicos nela e realmente foi confirmado que ela sofria de transtorno delirante compartilhado, influenciado pela presença da sua irmã gêmea. Ela também sofria de um distúrbio psiquiátrico raro que tinha como consequência ouvir vozes. Por isso, o juiz concluiu que ela tinha um nível baixo de culpa pelas suas ações, a condenando a apenas 5 anos de prisão. Na prisão, ela não demonstrou mais comportamentos perturbadores e em 2011 ela foi libertada sob custódia. Apenas a Sabina tinha mostrado comportamentos destrutivos anteriormente, porém nunca procurou um médico para ser devidamente diagnosticada. A família do Glenn a perdoou por ter tirado a vida dele. Eles entenderam que ela é uma pessoa doente que precisava de tratamento. O que eles se questionam bastante foi porque ela nunca tinha sido diagnosticada antes. Eles chegaram a culpar a polícia, porque após o primeiro incidente dela, o atropelamento a um policial, eles deveriam ter pedido para fazerem testes psicológicos nela e não simplesmente soltá-la, correndo o risco dela ter esses surtos novamente, fazendo mal a outras pessoas boas, pessoas que queriam apenas ajudá-la, como no caso do Glenn. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!